Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Além da Pandemia. Eu me chamo Rânia e junto com a minha amiga Renata, trouxemos aqui quatro convidados de hoje para participar, né, do nosso podcast. Apresento para vocês a doutora Ana Kelly, doutora Fernanda, doutor Luiz e a nossa socióloga Bia. Olá, bom dia. Estou muito animada, né, com essa nova temporada. E para isso, né, como a Rânia falou, nós iremos contar com 4 convidados que irão falar sobre os aspectos da Covid-19. Nós vamos agora começar com algumas perguntas e respostas, que é o nosso primeiro bloco, né? Vou entrevistar primeiro a nossa doutora Ana Kelly. Doutora Ana Kelly, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Doutora Ana Kelly, você poderia explicar pra gente como que é a origem do Covid? Sim, muito obrigada pelo convite. Vou explicar assim que é muito importante saber como começou. A disseminação do Covid-19 começou em Wuhan, na China, em 2019, dezembro de 2019. E o estudo indica que o vírus provavelmente foi transmitido de animais para seres humanos, no mercado de animais. O vírus se propaga por gotículas respiratórias e é altamente contagioso, podendo ser transmitido antes mesmo do sintoma. Esse tipo de transmissão direta e indireta facilitou a rápida disseminação global. Caramba! É importante, né, a nossa doutora Kelly trazer essas informações pra gente. Doutora Ana Kelly, você poderia explicar pra gente como a pessoa pode transmitir o coronavírus mesmo sem ter sintomas e quais são os sintomas do Covid? Sim, a transmissão pode acontecer mesmo sem a pessoa sentir sintomas da doença. O sintoma mais comum, principalmente, é respiratório, parecido com um resfriado ou uma gripe. A tosse, febre, coriza, dor na garganta, dor do corpo, dor de cabeça. Alguns casos de Covid podem evoluir para uma pneumonia. Caramba, né? A gente precisa se cuidar mesmo, pessoal, porque não é brincadeira, né? O Covid. Com certeza. Doutora Ana Kelly, você poderia explicar pra gente também como que é o kit Covid e se tem eficácia, né, o kit Covid? O chamado kit Covid, que vinha cloroquina, ivermectina, uanita, azitromicina e até algumas vitaminas e algumas vitaminas e minerais, como vitamina D, Z, C e zinco, não tem sua eficácia comprovada para combater o vírus e não é recomendado pela Associação Médica Brasileira. Além disso, existe estudo que o uso desses kits pode acarretar graves problemas de saúde. Então, pessoal, como a doutora Kelly falou aqui pra gente, né? Não se automedique em casa, né? Testando positivo pro Covid, vá próximo, né, da sua casa, uma clínica da família, né, um profissional de saúde, para se automedicar diante do profissional de saúde. Doutora Kelly, Sim. Como você explicou aqui agora, né, a questão da gripe, e nós queríamos saber agora qual a diferença entre a gripe e o Covid. Sim, a transmissão, embora a gripe e a Covid compartilhem dos mesmos sintomas, como febre, tosse, fadiga, a gripe é causada pelo vírus influenza vírus e a Covid é já pela SARS-CoV-2. A Covid-19 é mais perigosa, com a maior taxa de casos graves e críticos, complicações como trombose, insuficiência respiratória em um período de incubação mais longo. Caramba, viu, Renata, como é que a gente tem que sim se cuidar, né? Porque às vezes a gente acha que é uma gripe, realmente, quando a gente vai fazer o testa positivo para Covid sem saber, né? Sim, então, pessoal, doutora Kelly, muito obrigada por ter tirado um tempo para vir aqui nos prestigiar hoje. E agora eu vou começar a entrevistar a nossa doutora Fernanda. Doutora Fernanda, você poderia explicar pra gente quais são as variantes do coronavírus e quais ainda estão em circulação? Oi, Rani. Então, hoje em circulação temos a variante Omicron com seus subtipos FIRT, JN1 e LB1.
ela é altamente transmissível, tá? E ela é resistente às vacinas. O que está fazendo com que as agências de saúde hoje, elas estão atualizando as vacinas a fim de proteger a população mais vulnerável. Sim, né, pessoal? Porque a questão da vacinação é para nos proteger, né? Para nos deixar mais protegido em questão às doenças, né? Não só de Covid, mas de outras também, como gripe, né? Doutora Fernanda, existe uma relação entre comorbidade e a gravidade da resposta imunológica na Covid-19? Sim, existe sim, Rânia. Pessoas cardíacas, ela tem um sistema imunológico totalmente desregulado. Isso faz com que o grau de inflamação ela aumente muito rápido e agrava os sintomas do Covid-19. O que faz com que aumente os casos de hospitalização e morte. Nossa, como vocês podem ver, é um assunto bem importante, né? Interessante. Interessante a gente trazer vocês aqui, que aí a gente, os nossos ouvintes, né, vão tirando essas dúvidas aí. Ficam bem ligados. Exatamente. Doutora Fernanda, como a Covid-19 impacta diferentes faixas etárias? Então, a Covid-19 ela pode atingir todas as faixas etárias. Só temos algumas diferenças que são os idosos e pessoas com doenças pré-existentes. As chances dela ter uma doença mais grave é bem maior do que uma criança e um adolescente, pois a criança e o adolescente eles têm os sintomas mais leves do Covid-19, mas isso faz com que eles continuam sendo transmissíveis e dá a importância da vacinação para todo mundo. Gente, viu? Criança também transmite. Com Também certeza, transmite. todos nós transmitimos o Covid, né? Doutora Fernanda, para encerrar aqui o bloco de perguntas com você, como a vacinação tem influenciado os dados epidemiológicos da Covid-19? Então, Rônia, tem influenciado muito. Locais que têm a maior taxa de vacinação, hoje não temos mais aquela coisa nos hospitais que viviam lotados, não tinham local para poder internar pessoas, eram tudo cheio. Então, hoje não temos mais nada disso. Então, diminuiu a hospitalização, diminuiu a mortalidade. Então, continuo frisando, é muito importante a vacinação, até mesmo para tirar aquele sufoco do sistema de saúde. Com certeza, né? Porque também, como a gente viu aí, bastante os hospitais lotados, né? Por conta de pessoas que não se vacinaram, né? Isso. E então, é com muito prazer, doutora Fernanda, muito obrigada por você ter Obrigada participado a desse vocês. bloco com a gente. Eu vou passar agora para minha amiga Renata, que vai entrevistar os próximos convidados de hoje. Olá, tudo bom? Nossos queridos ouvintes, né? Como vocês viram aí com a Rânia. Agora vou fazer a pergunta para o nosso doutor Luiz. Então fique bem ligado, né, em cada resposta. Doutor Luiz, nós queremos saber sobre a eficácia das vacinas atuais contra as novas variantes do vírus. Então, Renata, as vacinas contra o Covid-19 são altamente eficazes contra os casos graves, internação, até mesmo casos de morte. Temos a variante, a Omicron, né, que é uma das variantes, que essa vacina varia com o tempo, mas chega um momento que ela vai perder a qualidade dela. Por isso é importante reforçar a dose, não deixa de, é bobeira tomar a segunda dose. Não, é importante sim, porque tem o tempo certo dela acabar, então é importante reforçar. Com certeza. Então, o reforço tá aí, gente. Não é só uma vez, é segunda, terceira. Fica atenta nas campanhas, como o doutor Luiz falou. Doutor Luiz, eu também tive um caso, né, na família. E os nossos queridos ouvintes também querem saber por que os idosos, doutor, eles são os principais vítimas, né, fatais. Por que isso? Então, os idosos são muito vulneráveis, né, na Covid-19, até mesmo pelo sistema imunológico dele, com comunidade, doenças patológicas mesmo, que o vírus da Covid é agressivo. Ou seja, atingindo a própria doença, vai crescendo, chegando até a óbito, se a pessoa não se cuidar. Ainda mais questão da idade, né, do idoso. Então é muito importante os idosos se cuidar. Quem tem suas vovós e seus vovôs em casa, gente, vamos se cuidar, né? Com certeza. Fique Exatamente. em casa. Uma última pergunta para o nosso doutor Luiz, falando sobre a imunidade, né? A imunidade conferida pelas vacinas, doutor, contra a Covid-19, ela é permanente? Não, então, a imunidade da vacina, ela não é permanente. É necessário sempre estar ali renovando a sua caderneta vacinal, né? Ali, durante um período de 1 ano, 2 anos, dependendo do que o profissional da saúde colocar. Por isso tem a primeira dose, segunda dose de reforço, terceira dose. Então é importante se atentar a essas dicas.
sempre procure o posto de saúde para se vacinar. Então, para você que ainda não tomou a vacina, fique atento, renova a caderneta, as mãezinhas também, já tem vacina para as crianças, para qualquer faixa de etária. E fique atento às redes sociais da Rio Saúde, que lá eles colocam as informações certinho. Obrigado, doutor Luiz, né, pelas respostas, para estar sempre assim detalhando. E eu vou passar, né, para nossa amiga Rânia, né, para ela poder continuar as perguntas. Doutora Bia, muito prazer ter você aqui. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E doutora Bia, eu queria te fazer uma pergunta. Como a pandemia afetou a vida social das pessoas? Então, a pandemia afetou como as pessoas enxergam o mundo, né? A nossa relação mudou por conta do isolamento. A gente já não tem mais aquela relação com o próximo que tinha antes. Pela facilidade de ser tudo online, a comunicação é só digital. Hoje em dia até os dates são tudo online, entendeu? Então essa restrição de circulação e o distanciamento nos levou até mesmo um sentimento de solidão. Com certeza. De eu tô sozinho, de distância muito grande do próximo, né? Então isso afeta o nosso lazer, o nosso entretenimento, porque às vezes o que a pessoa prefere fazer é ficar em casa jogando videogame, ninguém quer mais sair. Infelizmente, a gente né? infelizmente acostumou com esse isolamento, entendeu? Então logo afetou a nossa saúde mental, aumentou muito os casos de ansiedade, depressão, por conta de ficar sozinho, que é importante a gente ter esse contato, né, com o próximo. Com certeza. Então isso mudou nossa relação com o familiar, isso mudou nossa relação social. E por Até essa dentro facilidade de casa, né? de tudo online, sim, essa facilidade de tudo online, hoje em dia eu já vi casos de pessoas conversando com os pais pelo telefone, dentro de casa. Dentro de casa do lado ali. Então, assim, a gente Do está lado. cada vez mais dependente do telefone. E isso é preocupante. Social, né? Digital. Sim. Né? Caramba, enfatizando essa pergunta, né, que a Rânia falou para você, né, falando sobre a questão social, doutora Beatriz, quais foram os grupos mais afetados, né, pela pandemia? E por que isso, né, trouxe, né, uma vulnerabilidade para a nossa sociedade? Sim, então, os grupos eles foram afetados de forma desigual, né? Por acesso e principalmente por comorbidade. Assim como eles vêm falando, os idosos e pessoas com comorbidades que já têm um problema de saúde, às vezes o Covid agrava isso. Entendeu? Então, trabalhadores de setores essenciais também não puderam fazer esse isolamento. Com certeza. Os trabalhadores de saúde foram os mais afetados, por serem mais vulneráveis, trabalham em farmácia, trabalham na atenção primária. Então, as comunidades de baixa renda que enfrentam um problema de acesso, Com certeza. não têm um acesso fácil à saúde, não tem como ir sempre, sabe? Às vezes não tem acesso à informação para saber, eu tô com sintoma de Covid, ou quando é a vacina. Não tem esse acesso. Nem tem acesso ao kit Covid, né? Como a nossa doutora Kelly falou. Então, aqui, a gente destaca a necessidade de políticas públicas que possam melhorar a acessibilidade do pessoal e também cuidar das nossas comorbidades que as pessoas têm para que o Covid não venha agravar elas, entendeu? Então, pessoal, nós ficamos bem atentos, né, sobre vacinação, sobre como que o vírus, né, ele atua no nosso organismo, né? A doutora Beatriz trouxe essa falando sobre a vida social, né, que infelizmente nós tivemos que, né, se isolar, idosos, quem tem criança. Foi só um pouquinho para vocês, né, sobre o assunto da pandemia. Nós iremos ter novos episódios tratando sobre assuntos com novas vacinas, a prevenção, como que você vai lidar com as pessoas no período social. E também a gente deixa, né, atentos os nossos governantes. Muito obrigada, que quero agradecer não só os ouvintes, mas a doutora Fernanda, doutor Luiz, doutora Beatriz, nossa virologista Ana Kelly. Foi um prazer ter aqui conosco vocês. prazer, e até mais, imenso. né? Breve, Rânia vai falar alguma coisa? Não, vou falar assim. Curte, compartilhe nosso vídeo e fique para a próxima. Além da pandemia. Tchau, 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 gente.